Livro de ética em mãos, vamos fazer a correção na página 41. Página 41, número 1. Observe os lixeiros e coloque na frente de cada um o rótulo que indica qual tipo de lixo deve ser depositado. Então, a gente vê muito esses cestos de lixo em lugares públicos. Então, geralmente no hospital, nas praças, rodoviária, em lugares públicos, assim, nas ruas, a gente vê muito desses cestos de lixo aí, de cores diferenciadas, para a gente colocar o lixo corretamente para ele ser reciclado. Então, vamos ver quem conseguiu acertar aí a cor e o lixo certinho. Então, eu tenho aqui as lixeiras e cada lixeira tem uma cor e cada cor significa um tipo de lixo que eu posso colocar. Então, na lixeira vermelha, eu posso colocar plástico, ele deu exemplo aqui da garrafa PET. Na lixeira azul, eu posso colocar papel. Na lixeira verde, eu posso colocar vidro. Na lixeira marrom, eu posso colocar o orgânico, que é restos de alimentos. E na lixeira amarela, eu posso colocar o quê? Metal. Ele deu aqui o exemplo da latinha. Então, em cada lixeira, eu posso depositar um determinado tipo de lixo, porque eu fazendo essa separação aqui, fica mais fácil para a reciclagem, reciclar o material, sem fazer a mistura deles, tá? Então, aqui tá pedindo para a gente colocar o rótulo que indica qual tipo de lixo pode ser depositado. Então, aqui nesse espaço aqui, vocês já desenharam aí o rótulo. Então, no vermelho é plásticos. Então, vocês irão escrever plásticos e fazer esse símbolo aqui, ó, da setinha, que esse símbolo aqui é o símbolo da reciclagem, tá? No azul é papel. Vamos colocar aqui, então, papéis. No verde, vidro. Vamos colocar aqui vidros. No marrom, restos de alimentos. Nós chamamos de orgânico. E por último, amarelo. Aqui. Bom, então a gente preencheu aqui cada cesto de lixo com a sua cor e com o nome dos itens que podem ser jogados nesses lixos para a reciclagem. Página 42, número 2. Observa a imagem. Qual a lixeira que é rara, mas existe e é importante? Cite que tipo de lixo que deve ser colocado nela. Então, nós temos aí as imagens das lixeiras com suas devidas cores e o nome do que se pode ser colocado dentro da lixeira. E você descobriu qual é a lixeira rara que a gente vê raramente aí nos lugares, que tem um lugar específico para essa lixeira? Qual é? Nós temos aqui a lixeira de plástico, que é a vermelha, papel, a azul, vidro, a verde, metal, amarela, orgânico, restos de alimentos e não reciclável. É a lixeira cinza, isso mesmo. Então, a cinza é a lixeira que o lixo que é depositado dentro dela não pode ser reciclado. Por quê? Porque são resíduos contaminados, tá?
Então, geralmente, essa lixeira a gente vê muito em hospitais, isso mesmo, tá? Então, a cinza, porque nela se deposita resíduos contaminados e não recicláveis. Então, ficou desta forma, a cinza, porque nela se deposita resíduos contaminados e não recicláveis, tá? Então, todo lixo que não pode ser reciclado, todo lixo que é contaminado, vai para essa lixeira da cor cinza, tá? Número 3, vamos ler, depois responda a questão a seguir. Primavera. Primavera é quando num pedacinho da terra as flores se abrem, o sol fica mais forte e a vida fica mais alegre. Quando num canto da terra se faz primavera, nos outros cantos se faz verão, inverno e outono. Das 4 estações, a primavera é a mais bonita, porque colora a terra, perfuma o ar e contagia os corações sensíveis com sua alegria. A primavera é uma boa época para renovar o espírito, assim como as flores se renovam, e de colher os frutos e semear a terra. Semear a terra sempre, pois isso significa mantê-la sempre fértil. E é de terra fértil sempre brota a vida. Bom seria se a primavera acontecesse o tempo todo, em todos os corações humanos, florescendo, enfim, na forma de atos, palavras e pensamentos, sempre positivos. Se cada ser vivente fosse como uma flor, bela, pura e cheirosa, toda a terra viveria uma eterna primavera. Depende de cada um fazer do próprio coração a terra, semeá-lo e cuidar dele para cultivar o espírito da primavera, todo o tempo, em qualquer estação. Então, aqui é uma mensagem retirada aí de um site, tá? Falando sobre a primavera. Bom, mas não é só da primavera que o texto está falando, não. Ele também está falando das outras estações. Ele está falando do outono, ele fala do verão, fala do inverno e fala que a nossa terra é uma terra fértil, é uma terra que brota várias flores e que nós devemos cultivar essa terra, sempre semeando coisas boas, falando coisas boas, palavras positivas, para que tudo seja mais bonito, tudo seja muito belo, que o espírito de amor se acenda sobre a nossa terra. E que em qualquer estação nós devemos sempre florescer, sempre falar coisas que prosperam na nossa vida, tá? Então, tudo que sai da sua boca tem muito poder, tem muita força. Então, sempre semeie coisas boas, sempre fale coisas bonitas, certinho? Bom, página 43. Você acredita que podemos cuidar da natureza? Claro, todo mundo pode cuidar da natureza. Se cada um fazer a sua parte, a natureza vai ter muitos e muitos e muitos anos de vida aí, tá? Como faremos? Como é que a gente faz para cuidar da natureza? Você vai escrever 3 ideias. Então, resposta pessoal. Cada um vai colocar a sua ideia aí para cuidar da natureza, tá? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para cuidar da natureza. 4. Observa a cena abaixo e imagine-se ali, no lugar do menino. Imagine-se ali, no lugar do menino. Escreva uma mensagem para a natureza. Olha que imagem linda essa, né? A imagem
né, de uma criança olhando para a natureza. Muito bonita essa imagem, né? Esse verde. Olha que verde lindo, gente. Bom, você vai se imaginar no lugar deste menino. Que mensagem você daria para a natureza? Vocês estão vendo que lá no fundo tem uma casinha, ó. Lá no fundo tem uma casinha. Nossa, muito bonita essa imagem, tá? Então, escreva aí a sua mensagem, tá? O que você falaria se estivesse no lugar deste menino para a natureza, que é muito bela, muito bonita mesmo. Bom, terminamos a correção no livro de ética. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o meio urbano. Quando a gente fala a palavra meio urbano, significa que é uma cidade, isso mesmo. E nós já sabemos o que tem em uma cidade. Nós sabemos já as características, né, que formam uma cidade. Então, uma cidade, ela tem o quê? Ela tem ruas, ela tem carros, ela tem supermercados, ela tem lojas. Então, a cidade é um ambiente que é muito movimentado de pessoas que andam por todos os lados, onde tem várias empresas, fábricas. Então, a cidade é um lugar onde existem vários tipos de pessoas, né, com as suas diferentes ideias, cada um respeitando o espaço do outro. Vamos ver então o que vem trazer para a gente nesse texto falando sobre o meio urbano. O ser humano é capaz de coisas maravilhosas. Ele constrói pontes, ruas, prédios, praças e shoppings. É o que chamamos de ambiente urbano. No meio urbano, existem vários hospitais, universidades e centros comerciais. É na cidade onde tudo acontece. Todos andam ligeiro e buscam cumprir horários, pois não tem muito tempo. Na cidade, existem bairros menos movimentados, com casas e seus jardins, calçadas e mais tranquilidade. Existem também, na maioria da cidade, casas pequenas e pobres, onde há pessoas e as favelas já são parte da paisagem urbana. O ambiente urbano é apropriado para quem quer estudar e se preparar para uma profissão. É um lugar de muitos conhecimentos, mas, por ser um lugar grande e de população extensa, a quantidade de carros é incrivelmente alta e isso faz com que a poluição alcance níveis altíssimos, pois os carros liberam gases que poluem o ar e dificultam a nossa respiração. A cidade grande é barulhenta, cheia de lanchonetes, cinemas e restaurantes, mas é também o lugar de muitos conhecimentos, festas, parques, é lugar de movimento e muito trânsito. Em uma cidade eu tenho o quê? Tenho movimentos de carros. Então, no meio urbano, eu vejo várias movimentações de transportes aí terrestres. Também temos os prédios, que faz parte deste meio urbano. Muitas pessoas moram nos prédios, muitas pessoas trabalham nos prédios. Também temos os grandes hospitais dentro das cidades no meio urbano. Então, os melhores hospitais estão na cidade grande. Tanto que quando uma pessoa está lá no interior, né, doente, e os médicos não têm um recurso lá no interior, eles mandam para a cidade grande. Então, na cidade grande, os recursos são melhores.
e as chances daquela pessoa sarar são grandes. Então, nós temos aí os grandes hospitais na nossa cidade, que faz parte ali do meio urbano. Infelizmente, nós também temos as favelas, que faz parte do meio urbano. Então, as pessoas, né, que têm uma renda per capita bem baixa, elas acabam morando nas favelas e acabam ali passando por situações indesejáveis, mas elas têm uma vida digna ali naquele lugar. Quando a professora fala vida digna, quer dizer que independentemente da sua classe social, independentemente do lugar que você mora, se você tem organização, se você tem uma casa limpinha, os móveis arrumadinhos ali, o pão de cada dia, que é o essencial na nossa vida, você tem uma vida digna, tá? Então não é porque a pessoa, não, fulano mora numa favela, que fulano é inferior a mim. Não, não é não. Então tem muita gente que mora na favela, tá? E são pessoas que têm caráter, e o que importa é isso, é que você tenha um bom caráter. Se você tem caráter, você vai conseguir alcançar todos os seus desejos e, consequentemente, você vai conseguir atingir aí uma vida melhor futuramente e vai sair daquele lugar, né, que não é um lugar tão confortável assim de morar, mas que você conseguiu ter uma vida digna ali naquele lugar. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Com o quê? Com o que está ao nosso redor, tá? Independentemente do lugar aonde eu moro, vai ter coisas boas e coisas ruins. Eu tenho que o quê? Que me apegar somente às coisas boas. As coisas ruins, eu deixo de lado, tá bom? Então, nós temos que nos valorizar o lugar que nós moramos, tá bom? E fazer daquele lugar um lugar prazeroso de se morar. Também temos aí a poluição dos automóveis na cidade urbana, que é bem maior o índice de poluição do que na cidade, na zona rural. E o barulho, nem se fala, né? O tanto que a cidade urbana faz mais barulho, né? Então, quando você vai para um lugar que tem muito movimento, como em Campinas, lá no centro, você ouve o barulho, né? Aquela movimentação, né? De pessoas, de carros, e passando na rua também, fazendo propagandas, pessoas conversando, né? Então, a gente vê o barulho é maior aí no meio urbano, principalmente nos dias aí de comércio aberto. Então, a gente vê a diferença quando a gente anda pela rua no final de semana, num domingo, né? Onde que tá tudo fechado, a gente vê um silêncio, sente uma certa diferença. Então, nós vimos aí algumas imagens que se referem ao meio urbano, né? Lembrando que nós moramos em um bairro e esse bairro, apesar do movimento dele, é um movimento pouco em relação, né, ao local onde se há o maior número de movimento. Então, no local onde que se tem comércios, lojas, oficinas, né, supermercados, rodoviárias, feiras, então naquele lugar ali, o número maior de pessoas, de movimento, de barulho é grande, enquanto que dentro dos bairros o movimento é menor. E nós temos bairros que quase não faz muito movimento, né? Quase que não tem assim um número grande, né, de pessoas andando, né, de lugares, de ruas que são ruas mais desertas, tá?
Então, os bairros são mais calmos, apesar de que todo bairro também tem barulho, tem poluição, né, devido às queimadas que as pessoas fazem naquele bairro, né, devido aí, igual quem mora na linha do ônibus, escuta o barulho do ônibus passando na rua, não escuta? Quem mora numa rua onde não tem linha de ônibus, já é mais calmo, já é mais tranquilo. Então, nós também temos os bairros aí que apresenta mais movimento e bairros que apresenta menos movimento. Na página 45, nós temos uma música aí, Pacato Cidadão, do grupo Skank. Então, o Skank canta essa música, Pacato Cidadão. Eu vou deixar um link para vocês acessar e ouvir a música Pacato Cidadão, para que respondam a página 46, tá? Mas nós vamos responder essas atividades lá na sala de aula amanhã no presencial. Então, os alunos que estão no presencial não precisa responder essas atividades em casa de ética. Nós vamos responder amanhã lá na sala de aula. Combinado? Tá? Somente os alunos que estão 100% online que irão responder essas atividades, tá? Os que estão no presencial vai responder lá na escola com a professora. Beleza? Então, livro de ética por hoje é só. Agora nós vamos para o livro de ciências. Pega o livro de ciências.